Senhor, amada igreja. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Aproveitar que vocês estão de pé. Abra a sua Bíblia para mim na carta de Paulo, escrita à igreja de Colossos, aos Colossenses, capítulo 1. Capítulo 1. Eu quero ler o versículo de número 2, versículo de número 14. Amém? E quero ler o versículo de número 20. Colossenses, capítulo 1, versículo de número 2. Todos encontraram? Diz assim: aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós, a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 14, diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Versículo de número 20. E que, havendo por ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Tomai o vosso assento, meus queridos e amados irmãos. Eu quero nesta noite, amada igreja, da parte de Deus, ministrar esta palavra ao coração dos amados. O que me chama a atenção aqui, que esta igreja, ela estava distante da capital da Ásia Menor, que era Éfeso, uma distância aproximadamente de 160 quilômetros. E nós olhando aqui, meus queridos, essa é uma carta de Paulo quando ele estava ainda na prisão. E essa carta, ela é comparada na teologia como cartas gêmeas. Esta carta, ela é gêmeas da carta que Paulo escreveu a Éfeso, aos irmãos que estavam ali em Éfeso. E o que me chama a atenção, meus queridos e amados irmãos, é que o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever esta carta, nós vemos aqui, aleluia, que esta carta, ela é direcionada. E nós sabemos que quem recebe a direção, quem recebe, aleluia, quem recebe aqui a saudação em primeiro lugar, é Timóteo. Nós olhando aqui que Paulo está dizendo que ao nosso irmão Timóteo, ou do porquê que Paulo está direcionando esta carta ao irmão Timóteo. Nesse tempo, Timóteo era o pastor da igreja que estava em Éfeso. E nós vemos que Éfeso era a cidade central, onde estava a direção de todas as demais igrejas. Nós sabemos que em Colosso tinha um pastor por nome de Epáfras. Epáfras era o ministro do evangelho que presidia a igreja que estava em Colossos. Meus queridos e amados irmãos, segundo aquilo que nós aprendemos, o apóstolo Paulo, ele sai, aleluia, ele estava na prisão, e a Bíblia diz que quando ele estava ali na prisão, ele recebe quem? Ele recebe uma visita de Epáfras. Epáfras vai até a Roma, aonde Paulo estava preso, e quando Epáfras chega, Epáfras passa para Paulo o relatório da igreja. O apóstolo Paulo começa a passar o relatório, ele começa a comunicar a Paulo, a igreja de Colosso. Se você adentrar na teologia, você vai ver que Paulo nunca foi fundador da igreja de Colossos. Paulo nunca entrou em Colossos, Paulo nunca visitou Colossos, mas a Bíblia, pelo poder da pregação de Paulo, pelo período de 3 anos em que ele estava em Éfeso, a Bíblia diz que o evangelho se estendeu
estendeu em toda a Ásia Menor. Aleluia, em todas as cidades da Ásia Menor chegou o que? O evangelho pleno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós vamos a entender a saudação de Paulo, nós podemos compreender algo. O apóstolo Paulo dizendo aos santos irmãos fiéis, esta carta não era uma carta escrita na totalidade dos membros que estava ali na igreja de Éfeso, não, na igreja de Colossenses, não. A mesma carta que nós vemos Paulo escrever aos irmãos que estavam em Colossos, Paulo está dizendo aqui, irmãos santos, irmãos fiéis, meus queridos e amados irmãos. E o que me chama a atenção neste momento, dentro do contexto sagrado em que nós estamos, aleluia, Paulo escreveu esta epístola porque os falsos mestres estavam se infiltrando na igreja de Colosso, ensinando que a doutrina apostólica e a salvação em Cristo era suficiente para a plena redenção. Esses falsos ensinos misturavam o que? A filosofia e a tradição. Aleluia! Nós sabemos que o evangelho, ele é mudança de vida. Nós sabemos que o evangelho é poder de Deus. Nós sabemos que o evangelho, ele tem o poder de mudar a vida do homem. Irmão, o evangelho não precisa de, aleluia, o evangelho não precisa de miticismo, o evangelho não precisa de mistura, o evangelho não precisa de costumes, o evangelho não precisa de tradição, o evangelho não precisa disso e daquilo. Nós vemos hoje, meus queridos e amados irmãos, no dia em que nós estamos vivendo, crente procurando igreja para adaptar-se o que? Às suas velhas tradições, aos seus velhos costumes. Quando eu começo a olhar aqui, o apóstolo Paulo, ele direciona esta carta aos nossos irmãos que estavam ali, e agora ele é bem, Paulo é sincero na proclamação, nas suas escritas, na sua inspiração. Ele declara dizer, eu não estou escrevendo para qualquer um, eu não estou escrevendo para rebelde, eu não estou escrevendo aos insubmissos, eu não estou escrevendo aqueles que desobedecem à vontade de Deus, não, aos santos, aos fiéis, aos que obedecem, aos que têm temor, aos que lutam pela vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluias. O apóstolo Paulo escreve. Agora eu quero chamar a atenção da amada igreja. Meus queridos, esta igreja ela foi fundada. Nós sabemos que no período em que Paulo fica, aos 3 anos que estava em Éfeso, foi fundada a igreja de Colosso. E o que me chama a atenção, meus queridos, é que algumas pessoas quiseram adentrar, aleluia, na igreja de Colosso. Nós sabemos que a igreja de Colossos, ela não recebeu uma mensagem cheia de filosofia, de vansuezas. Não, meus queridos, ela recebeu o que? Um evangelho revelado. Ela recebeu o que? Um evangelho puro. Ela recebeu o que? Um evangelho de mudança de vida. Ela recebeu o que? Um evangelho que transforma. Aí, meus queridos, aí começa a entrar dentro da igreja aqueles que não querem mudança, aqueles que não querem cura, aqueles que querem contrariar os ensinos bíblicos e a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, estamos contemplando nos últimos dias. Está diferente nos últimos dias, não. O que nós sabemos muito, meus queridos, é que aconteceu algo que é muito real. O líder da igreja, o anjo, o teólogo nato da igreja, estava em cadeias. Aí começa a se manifestar. Não é assim? Muitas das vezes alguém diz, ó pastor, o senhor não estava no culto, ó pastor, o senhor não estava naquela reunião, ó pastor, o senhor não estava em determinado lugar, o senhor não estava naquela casa, o senhor não estava naquele estabelecimento comercial. Mas saiu isso, falou isso, diz que não precisa disso, que o senhor é exagerado. Porque diz, porque
é daquilo. Você corre desses. Esses são falsos. Esses não são verdadeiros. Esses não habituam ao evangelho genuíno de Cristo. Esses são o quê? Falsos mestres. Oh, meus queridos, mas eu quero te dizer que Deus nos levantou para quê? Para se aliar, não para combater. É para combater. Tem pessoas que ele teve um ensinamento de conhecimento de santidade. E a santidade que ensinaram para ele foi uma santidade externa. Uma santidade externa. Santidade de roupa, cabelo, calça, batom, esmalte. Ele foi receber essa santidade. Uma santidade. A pastora estava aí com um tema, semana passada, um tema, e eu gostei do tema. E eu até entrei pelo meio do tema. Sabe o que é que acontece? Jesus disse para os fariseus, aleluia, que os fariseus, ele tinha desejo e vontade de se aparecer. E eles faziam o quê? Lavavam o copo para o lado de fora. E o copo para o lado de dentro estava sujo. Aí Jesus perante os fariseus diz, o importante não é lavar o copo para o lado de fora. Tem que lavar o copo para o lado de dentro. O que é que acontece, pastor? No que é que o senhor quer dizer? Meus queridos, o evangelho não lava para o lado de fora. O evangelho não é, aleluia, não é modestilista, aleluia. O evangelho não é para compor a composição da essência de perfume, não, aleluia, a cor do teu cabelo e do teu do evangelho vai aonde? Vai na profundidade. Paulo está dizendo que vai mais profundo no que? No âmago. Âmago que significa o que? O centro da alma tem que estar no que? No centro do que? Da vontade de Deus, aleluia. O âmago da alma. Quando a gente faz teologia, família cristã, e a gente entra na apostilha sobre família cristã e a matéria com 5 módulos, né? Um módulo com 5 capítulos. A gente adentra aí, sabe o que me chama a atenção? É que lá dentro da teologia fala assim, nós somos de pequeno, nós nascemos numa família, somos gerados numa família, e o que acontece? O nosso pai, a nossa mãe nos habitua no que é na tradição. Uns tomam tereré, o outro toma chimarrão, o homem toma café com leite, o outro gosta de mate-leão, o outro gosta disso, gosta daquilo. Um xinga, o outro não gosta de xingar. Um fala mal dos outros, o outro não gosta de falar. Em cada um de nós fomos criados e gerados e fomos ensinados no meio de uma família. Mas daí o pior de tudo, você não sabe o que acontece. É que o evangelho, esse poder, ele não deixa ser confrontado, aleluia, pela tradição que eu fui criado, pela tradição que eu fui ensinado. Ele vem, e quando ele vem como demolidor. Aleluia. Jeremias diz que amava a palavra de Deus, porque ela vinha para o homem como o martelo que esmiuça a penha. O martelo que esmiuça a penha. O evangelho vem e diz, sabe de uma coisa? O mentiroso, o enganador, o falso, o caluniador, o contendeiro, aleluia, eu mudo a tua história, eu mudo a tua vida, eu mudo o teu conceito. Ai, terrebe, ai, ai. Aí quando não quer mudança, entra dentro da igreja e semeia conta. Aí quer desconverter os que são convertidos. Aí quer se converter. Aí vem aquela moça que veio no culto e o irmão pregou e ela sentiu a glória de Deus, ela sentiu a presença de Deus, ela sentiu a Shekinah de Deus. Aí ela procura uma irmã e ela disse, irmã, eu quero ser mudada, eu preciso ser mudada. Aí aquela irmã desviada vem para ela e diz, não filha, fica bem sensual, senão tu não vai encontrar ninguém que te quer. Se alguém não te achar, filha, a graça te acha. Se alguém não te querer, o céu te quer. Aleluia! Aleluias, 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 aleluias. Que palavra que o Espírito Santo me dá aos santos e fiéis. Diga comigo, aos santos e fiéis. Vira para o teu irmão e diga, são aqueles que é separado pelo Espírito Santo e a sua palavra. Aleluia. Não é conceito doutrinário de homem, não é conceito de uso e costume de homem, não, é o céu revelando
revelando a Cristo e a sua glória aos seus santos e fiéis. A Bíblia Sagrada nos fala, o apóstolo Paulo está dizendo, os falsos mestres exigiam observância de certo ritos religiosos judaicos e justificava a sua heresia, afirmando que recebia a revelação através, não sabe o que acontece? Oh, meus queridos, Jesus, deixa eu pregar nesta noite, eu preciso pregar a tua palavra. Sabe o que acontece? Tem umas pessoas de algumas seitas e que alguns crentes têm que parar de sentar com esse tipo de malão. Hoje você está quebrado, hoje você está arrebentado, hoje você está sobre terra, hoje você não tem força para orar, hoje você não tem força para evangelizar. Não é eu culpado. Eu nunca te falei para você que você tem que lavar o copo lá de fora. Eu ensinei, lava o copo, lava do lado de dentro, limpa teu coração, limpa tua alma. Tradição que aprende por aí. Um rebeliado funda uma igreja. Um rebeliado funda uma igreja. Aí o cidadão que vai congregar com aquele rebeliado, ele já rebeliou. Não é porque ele tem, não é porque ele tem nada, ele tem só rebelião, ele tem uma manifestação do diabo dele. Aí o que ele faz? Ele rebeleia para abrir uma igreja, porque ele não quer ser dominado, ele não quer receber ordem, ele não quer que, aleluia, que tenha sobre ele líder, ele não quer que alguém domine sobre ele não quer que ninguém ensine, ele se sente o que? Autossuficiente. A Bíblia diz, Paulo está preso, Paulo está em cadeia. A Bíblia diz que Epáfras subiu depressa, porque o obreiro, irmão, o obreiro genuíno não é aquele que esconde pecado dentro da igreja. Ele vem para o pastor presidente e senta, pastor, lá tem um obreiro que está rebeliando, lá tem um jovem que está se levantando, lá tem uma irmã do ciclo de oração que está caluniando. Não, Epáfras disse, eu tenho líder, ele pode estar preso, mas é meu pastor. Eu posso estar preso, mas ele me aleluia, ele libera-me o quê? Uma palavra do evangelho. Eu obedeço a Paulo, subo até a Roma e vou até Roma. Quando chega lá, ele conta para Paulo o que estava acontecendo, e o apóstolo Paulo diz, espera aí, para eles eu não tenho carta, mas eu tenho para santo, para eles eu não tenho carta, mas eu tenho para os fiéis. É para os fiéis, é os fora, é os que obedecem, é os que se sujeitam, é os que são humildes, é os que temem a Deus. Quem foi que disse que Bíblia é para o mundo? Bíblia é para a igreja. E quem está no mundo tem que aceitar o Espírito Santo para depois reconhecer a Bíblia e ela revelar Cristo ao homem. Quem disse que Bíblia foi para o mundo? A Bíblia é para os verdadeiros crentes. Crentes que têm crentes fiéis, santos, são aqueles que se sujeitam. Crentes fiéis, santos, são aqueles que obedecem. Crentes fiéis e santos são aqueles que, por mais que a dor esteja tão grande, ele se rende, ele é submisso à vontade de Deus. Quando eu começo a adentrar aqui dentro desse texto, o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, o primeiro ponto que Paulo está dizendo, a filosofia subjacente nessas áreas reaparece hoje entre os que ensinam que Jesus Cristo e o evangelho original do Testamento são inadequados para satisfazer as nossas necessidades espirituais. O que acontece hoje, meus queridos e amados irmãos? Por que hoje apareceu no meio deste berço de heresia? Por que apareceu hoje, irmão, tanta coisa, um misticismo, tanta coisa, tanto ritualismo? Oh, meus queridos, tem irmão que ele só acha que só é crente se estiver no monte orando. Tem irmã que ela acha que ela só é crente se ela tiver 2 ou 3 irmãs reunidas com ela. Amados irmãos, estamos vivendo no presente século, estamos vivendo o quê? Os ensinamentos do homem acreditar na roça, o homem acreditar no tijolo, o homem acreditar na caneta ungida, na vassoura ungida. Nós estamos vivendo esse tempo, mas e agora? Temos respaldo, temos graça, temos ensinamento da parte de Paulo a quem? Aos santos, aos fiéis, aos que
Igrejas que nós estamos contemplando nos últimos dias. Igrejas. Prostituição em relação sexual, adultério, tornou normal. Hoje o obreiro não é mais disciplinado por isso. Hoje troca de congregação. Cai em pecado, em Juti, manda para... Atravessa o outro lado de Campo Grande, coloca para Camapuã, para aquele lado. Ninguém conhece a história, ninguém sabe nada, de onde ele veio, qual é o problema. Hoje não tem mais disciplina. Ninguém quer se sujeitar à disciplina na igreja. Sabe por quê? Acha que conhece 10 versículos da Bíblia e se sente autossuficiente. Eu quero neste momento dizer a vocês algo. O que diz aqui no segundo ponto, Paulo, ele refuta essa heresia. Demonstrar que Cristo não somente é o nosso salvo pessoal, como também cabeça da igreja e Senhor do universo e da ação. Logo é Jesus Cristo e o seu poder em nossa vida, e não a filosofia ou a sabedoria humana que nos redime, aleluia, e salva eternamente. Não necessitamos de intermediário, aleluia, para termos comunhão com Cristo. Devemos nos acercar dele, somente de Cristo. Aí Paulo dizendo aqui, meus queridos e amados irmãos, sabe quem é Jesus? O Jesus não é aquele que aparece hoje, aleluia, em Belém. Não é aquele que nasceu, não é aquele que poucos dias depois foi para o Egito e ficou 3 anos no Egito e depois volta do Egito para onde? Estão voltando do Egito para uma pequena cidade de Nazaré, como é conhecido em algumas igrejas, que tem obreiro tão abestado que se ele falar a palavra Nazaré, ele acha que Nazaré liberta, ele acha que Nazaré cura, ele acha que não, Nazaré era a cidade, Nazaré não era a sua cidade, aonde foi educado, aonde cresceu. Não, Nazaré não tem poder, mas aquele que foi criado em Nazaré, ele é o Criador de todas as coisas, Criador do céu, Criador da terra. Ele é o Senhor, ele é o Criador de todas as coisas. Aleluias. E o que nós queremos nesses últimos dias ver é Deus revelar a sua verdadeira palavra ao seu povo. Que o povo de Deus passe a ter conhecimento da sua palavra, que o povo passe a andar em segurança dentro da palavra de Deus. Mas o que me chama a atenção, meus queridos e amados irmãos, Paulo diz assim aqui, oh aleluia, é o significado de ser crente. Diga comigo, ser crente. Fala, ser crente. Aleluia. É algo mais acima daquilo que você pensa. Ser crente é algo mais acima daquilo que você imagina. Pastor, me diga nesta noite, o que é que significa ser crente? Ser crente significa crer em Cristo e no seu evangelho, confiar nele, amá-lo, viver na sua presença. Não devemos acrescentar alguma coisa ao evangelho, nem ter por intermediário entre Deus e o homem, e nem aceitar a filosofia humana. Oh, meus queridos, eu vos chamo nesta noite para algo. Aleluia, aleluia. Quem crê em Cristo ama ele. Quem quer Cristo obedece os seus evangelhos. Quem quer Cristo submete a vontade dele. É isso que Paulo está dizendo aos irmãos. Não se preocupa se os filósofos, não se preocupa se os judaizantes, não se preocupa se doutrina estão sendo espalhadas. A nós já pregamos, nós já vos anunciamos que evangelho é esse. O evangelho da luz, o evangelho da luz, o evangelho de mudança, o evangelho de cura, o evangelho de transformação. Que evangelho se prega que as pessoas têm mudança? Porque Jesus diz que quem rejeita essa palavra rejeita aquele que enviou ele. Que dificuldade você tem de obedecer? Que dificuldade? Nós estamos vivendo uma época. E que época é essa? Que as pessoas, elas sentam e elas ouvem, vêm para a igreja para ouvir uma palavra, elas precisam de socorro. Durante todo o dia, durante toda a semana, durante todo o mês, elas vêm para a igreja. E dentro da igreja elas querem o quê?
Elas querem receber uma palavra que liberta, uma palavra que ajuda, uma palavra que libere a vida delas que estão presas. Mas o que acontece, meus queridos e amados irmãos? Nós estamos vivendo num tempo, e que tempo é esse? Que alguém pega um microfone e cobra da irmã do círculo de oração, cobra da mocidade, cobra daquele diácono, cobra daquele presbítero, cobra daquele evangelista, cobra dos demais irmãos, cobre dos internautas, cobre aleluia, de todos. Mas aí quando você começa a analisar a vida deles é o que somente? A vida deles somente de tradição, a vida deles não contém libertação, a vida deles não contém mudança de vida. Sabe por que eu estou na igreja? Porque o Ademir não é perfeito. Sabe por que eu não estou na igreja? O Narciso não é perfeito. Sabe por que eu estou na igreja? O Gustavo não é perfeito. Sabe por que eu estou na igreja? Eu não estou na igreja porque a Ana Cláudia não é perfeita, não. Você não está por causa de perfeição minha. Eu estou aqui, sabe por quê? Aleluia, este Cristo revelado, este Cristo que foi na cruz, aleluia, Ele nos colocou seu sangue, Ele nos redimiu, alabrante, Ele nos comprou para Deus. E Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Choqueira mala séria. Ser crente significa crer em Cristo. Crer em Cristo. E crer no seu evangelho, confiar nele, amá-lo e viver na sua presença. Não devemos acrescentar coisa alguma ao evangelho, nem ter outro intermediário entre Deus e o homem, e nem aceitar a filosofia humanista. Sabe o que eu aprendo aqui na carta de Paulo escrita, aleluia, aos Colossenses? Os judaizantes, eles acreditavam durante todo um período, eles acreditavam no que? Aleluia, naquele tempo, no Antigo Testamento, que o anjo de Deus apareceu para fulano, o anjo de Deus apareceu para Cicrano, o anjo de Deus apareceu a Daniel, o anjo de Deus apareceu a Moisés, o anjo de Deus apareceu, aí eles vêm para o evangelho, e agora, esse evangelho aqui, não é baseado na tradição judaica, esse evangelho é mudança de vida, ele vem com uma nova revelação, ele vem com uma nova mudança, aleluia. E aqui os judaizantes diziam: olha, Deus me revelou que tem que fazer o ritualismo judaico. De que forma que Deus te falou? Deus me disse através do seu anjo. O anjo apareceu para mim na visão. Aí Paulo diz: cancela, escrevendo aos Gálatas, se aparecer alguém pregando outro evangelho diferente do que nós pregamos, anula, é maldito, é maldito. Por que você deixou a barba, irmão, crescer? É que Deus falou para mim, numa visão, que eu tinha que ficar barbudo. Por que você usa uma bata branca, parecendo um médico? Vai nas igrejas, tem uns crentes cheios de bata branca. Cheio de bata branca. Por que você usa a bata branca? É porque Deus Deus ungiu. Jesus andava de túnica, os apóstolos tinham túnica, e agora nós precisamos na igreja, para pregar o evangelho, ter túnica. Aí crente, irmão, crente que não tem conhecimento de Bíblia, já vai lá e compra um tecido, e daqui a pouco já manda fazer uma para ele também. Sabe por quê? Aleluia, aleluia, o evangelho não consiste o quê? Aleluia, não é em terno, não é gravata, não é em paletó, não é em salto, não é cabelo penteado, não é cabelo pintado de cor dessa e dela. O evangelho é poder de Deus, é mudança interior, é renovação interior, é transformação interior. Aleluia! Estava no estado do Paraná fazendo missão numa cidade perto de Santa Helena, próximo de São Clemente, no Paraná. Estava fazendo missão. E eu recebi uma igreja que eu tinha
um ano para levantar aquela igreja, como missionário eles iam me levar para outro lugar, e eu naquela vida de oração, e aquela busca e tal, e trabalhando e visitando hospital, cadeia, e fazendo aquele trabalho de evangelismo, para juntar um povo, porque quando junto uma vez deixava um pastor ali, e me mandava para outro lugar, e eu estava ali, de repente um homem, um sol quente, irmão, que nem hoje, aproximadamente, à 1h30 da tarde, aquele calor que estava agoniante, chegou um homem, com um pedaço de madeira na mão, um terno, uma gravata, e por baixo ainda tinha um colete, meu Deus, com aquele pedaço de madeira na mão. O senhor que é o pastor dessa igreja, eu sou o missionário que vem abrir essa igreja. Deixa eu dizer algo para o senhor. O que? Eu sou da igreja tal que é antiético, eu dizer o nome dessa igreja. E daí? Eu estava orando de madrugada e o Espírito Santo dorme de terno, dorme de gravata, dorme de paletó. Eu falei, mas dormir por quê? Aleluia, porque Jesus está voltando e Jesus vem me buscar. Ele tem que me encontrar de terno, ele tem que me encontrar de gravata, ele tem que me encontrar de paletó. Ô irmão, está diferente de hoje, não está não. Ainda tem irmã que coloca o copo d'água em cima do rádio, ainda tem irmã que coloca a foto do filho, do marido, do namorado em cima do rádio, ainda tem alguém que quer água ungida, ainda tem alguém que corre numa igreja, ou na irmã que vai na igreja tal, e arruma um pouquinho de óleo para mim escondido. Meu pastor não pode saber, tu não precisa de óleo, tu precisa de Bíblia, tu precisa de graça, tu precisa... Aleluia! Deixa a velha tradição! Receba o evangelho revelado! Receba! De domingo para cá, de segunda-feira, é que o evangelista Mário voltou para Paraguai, e estando quarta-feira para mim assinar a documentação e registrar no cartório aqui, já apareceu 5 ministérios no Paraguai que quer unir depressa. Ele falou, não posso unir, porque eu fui lá em Carapó e o pastor de lá é sério, lá tem Bíblia, lá prega a palavra, não podemos unir. Sabe o que nós temos que fazer? Espera, nós vamos ter que analisar primeiro, nós vamos ter que ir lá conhecer isso. Nós queremos saber como que vocês foi fundado. Lá em Carapó é muito gente, o pastor de lá, ele não aceita bandaieira, ele não aceita. Mas pastor, por que o senhor não aceita? O senhor é mais santo do que os outros pastores? Não, sabe por quê? Olha aqui para mim, você tem alma. Eu não cuido do teu corpo, eu não cuido do teu casamento, eu não cuido do teu filho, eu não cuido da tua sogra, eu não cuido do teu cunhado, eu não cuido da tua vida, mas eu cuido da alma. Aleluia! A minha missão é a tua alma. Chuqueiramalástéria, Xaramangue onderevassuremeganchoreblia. Aleluia, aleluia, em que temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão do que? Dos nossos pecados. A remissão dos nossos pecados. O que Paulo está escrevendo à igreja de Colossos? Está escrevendo o quê? Vocês estavam, nossos pais estavam no ritual antigo, na lei antiga. E a lei antiga não teve suficiência para abolir todos os males que estavam em nossa vida. Mas pela lei vem quem? O Filho de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele veio, aleluia, e Ele já está entre nós. Ele morreu, Ele ressuscitou, aleluia, Ele ressuscitou. E nele é que nós temos redenção. É por Ele que nós fomos comprados para Deus. É por Ele que os nossos pecados foram perdoados. É por Ele que nós chegamos até Deus. Choqueramandastéria, Rabassurimicanda labrastobria. Aleluia. No versículo de número 10, o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim no versículo de número 10, ele diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Diga comigo, agradando-lhe em tudo. Em tudo. Oh meu Deus. Espera aí, Senhor, abre os ouvidos de crentes aqui nesta noite. Crentes que têm ouvido mensagem pregada nesse continua pecando e errando.
O Senhor, aqueles que são ouvinte esquecido, eu uso o poder que tu me deu, e eu sou o que eu sinto neste altar nesta noite. Meu Deus, eu oro para que seja liberado a audição e a iluminação da mente dela. Ai, meu Deus. O que Paulo está dizendo? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, aleluia, aleluia, e crescendo no conhecimento de Deus. Irmão, olha aqui para mim, aleluia, crente que não gosta de se santificar, crente mundano, crente que gosta das coisas deste mundo, nunca vai agradar a Deus, nunca vai saber qual é a vontade de Deus, ele não vai saber qual é a vontade de Deus. A palavra de Deus para ele é um peso, a palavra de Deus para ele, aleluia, tem dificuldade do que de sujeitá-la a ela. Mas quando eu começo a olhar aqui para o contexto em que nós estamos, o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, meus queridos e amados irmãos, Paulo está dizendo aqui, aleluia, do capítulo 1 do versículo 9 ao 12, ele diz assim: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais o cheio do conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e interesse espiritual, para que possais andar dignamente ali diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade e com gozo. Vira nessa noite e diga: todos pecaram. Diga: todos pecaram. Pecaram, sim ou não? E destituídos foram? Irmãos, por que mudou? Por que muda o conceito bíblico? Eu estava na casa daquele casal ali hoje, a nossa irmã Noeli e o seu esposo, Bruno, conversando com eles. Você sabe por que o evangelho se corrompeu? Porque um presidente de ministério ele não pode aprender a pregar. Um presidente de ministério ele tem que aprender a ensinar. Toda a igreja pode pregar. Jesus falou: ide pregar e o evangelho é toda? Isso é para toda a igreja. Mas o líder espiritual ele tem que ser mestre. Ele tem que ter o dom de ensinar. Se ele não tem, busca, que o céu dá. Ele tem que buscar. Ele tem que clamar a Deus. Todo líder espiritual ele tem que aprender a ser mestre. Pastor, mas eu não fiz uma faculdade, eu não fiz uma teologia pelo Estado. Não estou te falando isso. Aleluia. Quem tem o dom de ser mestre aprende na escola bíblica dominical. Quem tem que ser, aleluia, mestre, vai aprender no culto de ensino. Sabe o que me chama a atenção aqui? Deixa eu mostrar algo para vocês que Paulo está dizendo, meus queridos, e eu quero provar isso para vocês aqui. Aleluia. O apóstolo Paulo está dizendo: aí tem irmão que não concorda com aquilo que eu preguei, aqui tem irmão aí dentro da igreja de Colosso que não concorda com a doutrina dos apóstolos. Alguém está dizendo que o evangelho de Cristo é incompleto. Era isso que eles diziam. Eles achavam que o evangelho de Cristo era incompleto, que precisava de algo a mais. Não é assim que hoje o que acontece? Coloca luz vermelha na igreja, coloca luz azul na igreja, coloca pá na igreja, coloca samba na igreja, coloca ritual. Agora está tendo o quê? Aleluia, carro, aleluia, e pastores em cima imitando Cristo no carnaval. Tem tudo isso, oh, meus queridos, não precisa disso, pastor. E agora nós vamos sentar junto com o irmão e vamos contender sobre isso? Não. Sabe o que Paulo fala? Crente não contende, crente ora, crente clama, crente ora, crente ora, crente ora, crente ora. Tem alguém mal, tem alguém pecando, tem alguém errando, tem alguém fazendo algo errado. Deus não dá o direito para ninguém, aleluia, sentar na cadeira de juiz. Há um somente juiz, quem? Jesus, aleluia, é o único juiz. Oh, aleluia. Irmão, todo homem de Deus tem que aprender a orar, irmão.
Tem hora que você chama uns homens para orar e você tem vergonha de ouvir ele orar. O homem de Deus tem que saber orar. E a Bíblia diz que tem que orar como convém. Diga comigo, orar como convém. Tem que saber orar, irmão. Tem que saber orar. O homem de Deus tem que saber orar. A mulher de Deus tem que saber orar. Por isso que Deus não responde, não sabe orar. Você entra em um trem e acha que Deus é obrigado a responder aquilo que você inventou. Você inventa um negócio na sua cabeça. Tem uns que ficam maravilhosíssimo, excelentíssimo. Você não está perante um tribunal, perante um juiz carnal. Você está diante de um Deus supremo, um Deus tremendo, de um Cristo que alguém olhou para ele e não creu nele. Os judeus não aceitaram ele, viraram as costas para ele, desprezaram ele. Mas quando eu começo a olhar para esse texto, irmão Narciso, a Bíblia Sagrada nos fala, Isaías diz que ninguém creu nele porque era comparado com uma raiz de terra seca, não tinha beleza, não tinha aparência, não tinha formosura, não tinha nada que dasse a eles. Mas eu quero vos dizer, ele ensinou seus discípulos a orar, ele ensinou seus discípulos a orar. Esses tempos eu vi uma pessoa dizendo, não pode orar a oração do Pai Nosso, porque é a oração. Isaías diz que ninguém creu nele porque era comparado com uma raiz de terra seca, não tinha beleza, não tinha aparência, não tinha formosura, não tinha nada que agradasse a eles. Mas eu quero vos dizer, ele ensinou seus discípulos a orar, ele ensinou seus discípulos a orar. Esses tempos eu vi uma pessoa dizendo, não pode orar a oração do Pai Nosso, porque é a oração da igreja católica. Irmão, a oração da igreja católica é Ave Maria, é São Cipriano, é isso e aquilo. Aleluia, o Pai Nosso é a oração mestre de Jesus, a oração que ele nos ensinou. E o homem de Deus tem que aprender a orar. E quando eu começo a olhar aqui diz assim, meus queridos, aprendemos em nossas orações como orar pelos outros, tais como nossos filhos, amigo, irmão da fé, missionário, pastores, autoridade eclesiástica. Quem falou que o pastor não precisa de oração? Quem falou que o pastor sobrevive só da oração dele? É a igreja. É a sua? É a igreja. O pastor sobrevive da oração da igreja. Você tem que aprender a orar para o seu pastor e deixar de cobrar muito. Ficar exigindo dele. Quanto tempo você tirou para orar por ele? Para o seu negócio você orou. Para a sua causa você orou. Você tem que orar. Você tem que orar pelos seus filhos. Não fica colocando nome na caixinha de oração para alguém orar para os seus filhos. Não, você tem que orar para os seus filhos. Aleluia. Não fica carregando nome. Tem uma missionária, põe no grupo. Esse dia tinha um grupo aí. Um grupo, meu Deus do céu, já estava com mais de 2.000 pessoas. E era o grupo da oração. Aleluia, do Centro-Oeste. Quer que coloque seu nome, pastor Isaldo? Não coloca meu nome lá não. A intercessão daquele grupo era marido, era mulher, era casa, era carro, era isso, era aquilo. Era os seus interesses próprios. Não era aqui. O que Paulo está dizendo, meus queridos? Nós temos que orar. E orar para quem? Orar para os nossos filhos, orar pelos nossos amigos, irmão na fé, missionário, pastores, autoridades civis. E eu tenho que orar dentro da igreja quando eu vejo um crente ignorante. Sabe aquele crente que você prega e quando ele acaba de sair, ele vai lá e fala para a irmã que ele entendeu tudo errado? Já aconteceu aqui. Eu preguei, a irmã chegou lá. Vixe, glória a Deus. Deus mudou a mente do pastor, porque mudou. O pastor, na pregação dele, disse que não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. Sabe o que é? Crente de mente tapada. Crente de... meu Deus do céu. Isso, aleluia. Olha aqui para mim, obreiros. Vocês têm que aprender a orar e não amaldiçoar. Tem pessoas que dizem assim, para que eu esse trem? Deixa esse trem que se enrolar. Deixa, eu não vou orar mais. Aleluia! Paulo está dizendo aqui, devemos orar para que aprenda a vontade de Deus. Crente tem que aprender o que é vontade de Deus para a sua vida. Tem crente que tudo é demônio quando ele não entende a vontade de Deus. Tudo é demônio. Aí um inventa sombra em casa.
Por isso que caiu meu jogo de prata e quebrou, porque eu estava assim, virei as costas, passou uma sombra, oh, sabe quem que te segue? Aleluia, Salmo 23, versículo 6, a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias da nossa vida. Na minha casa não tem sombra, na minha casa não tem sombra, na minha casa não tem isso, na casa não aparece cruz na parede, na minha casa não quadro da parede, na minha casa não põe fogo no colchão lá, o diabo não tem poder na minha casa. Só na minha casa eu sou intercessor. Você tem que ser intercessor pelos teus filhos, você tem que ser intercessor pela tua família. Chega de amaldiçoar a tua mulher, chega de dizer que ela é uma tapada, chega de dizer que ela não entende. Sabe por que não entende? Porque você é mais tapado do que ela. Você tem que ser intercessor na sua casa, você tem que ser sacerdote. Você não foi feito para amaldiçoar. Ora por ela, abre o entendimento, abra para que a luz da palavra chegue. O que adianta ter o discernimento e não sabe orar? Ter o discernimento e não sabe orar. Está vendo que Deus mostrou que ela é tapada? Então, você vai destapar os ouvidos dela. E eu posso, pastor? Posso. Como? Pelo poder da oração. Até ela abrir os ouvidos. Até o dia que você começar a dirigir um culto em casa, ela dizer, amor, falou comigo. Só entende a palavra aqueles que falam assim, Narciso, aquela palavra que você pregou, Deus falou comigo. Aquela palavra de mim que você pregou, Deus falou comigo. Aquela palavra que você pregou, Deus falou comigo. Aquela palavra missionária que a senhora pregou, Deus falou comigo. Só sabe entender a palavra de Deus, aleluia. A palavra de Deus, só entende ela, só sabe quem entendeu. Aquele, aleluia, que fala que Deus falou com ele. Até enquanto aqui, aleluia, ele não entendeu a palavra de Deus. Ele fala, irmã Ive, Deus falou contigo hoje. Ana Cláudia falou contigo hoje. A Natan, Deus falou contigo hoje. Ele não fala que falou com ele. Ele entende a Bíblia para os outros, ele interpreta a Bíblia para os outros. Mas eu quero nesta noite, meu querido e amados irmãos, Paulo está dizendo aqui, aleluia, aleluia, segundo ponto, obtenha sabedoria espiritual. Irmão, se você orar nesta noite para aquela irmã, para aquele irmão, para aquele obreiro, para aquela obreira, para aquele jovem, para aquela moça, para aquela senhora, aquele problemático dentro da igreja, aleluia, da sabedoria, da revelação da tua palavra, da ciência da tua palavra. O que Jesus disse para aquela mulher? Cadê os teus acusadores? Cadê os teus? Nem eu te condeno. Vai em paz e não mais. Jesus não mandou ela para o inferno. Jesus não mandou que alguém pegar pedra e não, hoje é igreja. Irmão do céu, não tem mais na igreja sacerdote. Não tem, porque sacerdote intercede. Sacerdote intercede pelos seus filhos, sacerdote intercede pelos seus amigos, sacerdote intercede pela sua família, pela sua esposa, pelo seu esposo. Intercede, você intercede pelos seus vizinhos, você intercede, você é sacerdote. Não tem. Hoje, qualquer lugar que você chega, tem 4, 5 pessoas sentadas, tem um trono e tem um juiz sentado. O Ademir não podia ter falado assim, o Narciso não ter expressado daquele jeito. Oh, aleluia, aleluia. A irmã fulano não podia ter cantado daquele jeito. Só aparece o que hoje, juiz. Mas Deus não te chamou para ser, ele te chamou para ser sacerdote. Pedro diz que nós somos o que? Sacerdócio santo. Aleluia, povo escolhido. Povo escolhido não acusa, não julga, não condena, mas ora, para que a sabedoria de Deus chegue. Paulo está dizendo aqui, nós devemos orar para que compreenda a vontade de Deus. Depois nós obtenha sabedoria espiritual. Eu vou orar para aquela moça, eu vou orar para a paz, eu vou orar para aquela irmã, eu vou orar para aquela outra irmã, eu vou orar para aquele senhor, eu vou orar por aquela senhora. Senhor, dá sabedoria para aquela irmã. Você viu, meu pai, ela levantou no púlpito. Você viu, Jesus, ela foi com coisa naquele versículo. Tem uns irmãos que levanta, né? Ele levanta e lê o Salmo 24. E aí ele começa a falar de Paulo. Ali está falando de outro personagem. Ele começa, aí em vez dos crentes sentar e dizer,
Vamos orar, irmã Cida, vamos orar, Ângela, vamos orar, Marli, vamos orar, pastor Elisvaldo, vamos orar, Domingo, vamos orar. Aí senta para zombar, tirar sarro, não tem um bom vocabulário, não expressa bem, não sabe falar direito, mas o poder dele falar bem está em Deus, e a autoridade está na igreja, a autoridade está na igreja. Tem pessoa que desvia. Quando ele fica sabendo que o irmão sentou na casa do irmão e estava tomando um café e zombou do que ele disse, falou uma palavra errada, expressou uma interpretação errada. Viu lá o que a irmã disse? O que a irmã disse? Rapaz, meu Deus do céu, ela entendeu tudo errado. Parece que agora é o poste que está mijando no cachorro. Parece que agora é o poste que está urinando no cachorro. Ela falou tudo errado. Olha o que ela expressou. Igreja, lembra que tu tem uma responsabilidade. Você não está aqui para apresentar um terno bonito, uma blusa bonita, uma camisa bonita, uma calça bonita, um sapato espelhado, um cordão bonito no pescoço, bonito na orelha. Você não está aqui para apresentar um anel no dedo, não. Está aqui para entender. Tu está aqui com uma missão de intercessão. Aleluia. Eu oro, Jesus diz por mim. E Evangelho de João 17, ele diz: Pai, eu oro por mim. Eu oro por os discípulos que me deste crer em mim. E eu oro por aqueles que não de crer. Era eu e você. Era eu e você. Jesus já estava orando antes que nós existíssemos. Ai. Aí fica dentro da igreja dizendo: por que Deus não me usa? Por que Deus não me usa? Como é que Deus vai usar? Deus vai te usar numa cadeira de juiz? Deus vai te usar, sabe? Você vai te usar com o rosto em terra como intercessor, como sacerdote intercedendo. Tem tanta coisa que pode ser resolvida dentro da igreja. Não é falando, não é humilhando ninguém dentro da igreja, não é zombando de ninguém da igreja. Aleluia. Aleluia. Tem um pastor em São Paulo que é meu filho na fé, e eu levei ele até o presbitério. Depois o outro pastor que me sucedeu, que está na igreja até hoje, levou ele ao pastorado, mas é meu filho na fé. E ele sabe de uma coisa: toda vez que eu pregava em reunião de obreiro, tem os irmãos que falam assim: eu saldo os irmãos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí eu perguntava na reunião: quem é que trouxe a açucareira aqui dentro da igreja? Quem que trouxe para adoçar a paz? Eu brincava com eles: irmão, não tem que falar que a paz é doce. Você não comeu ela, não saboreou ela. Quem sentiu ela é a tua alma, e a Bíblia diz que ela não é doce, ela é amarga. A alma amarga, porque quando recebe a verdade não quer aceitar. Eu falei para eles, mas até hoje ele manda uma mensagem para mim por semana: oi, meu querido pastor Elisvaldo, meu pai na fé, eu vos saldo com a doce paz de nosso Senhor Jesus. Ele continua, é tradição para ele: doce paz, doce paz. Irmão, você está orando ou você está na tradição? Você está o quê? Só mudou a Ave Maria, só trocou o Santo Expedito, só trocou a Santa Catarina? O que foi? A tua oração é o mesmo. Quando levanta a mesma, muda a tua oração. Você tem muito que orar. Pastor, quando eu oro, não acabou minha oração. Lembra do pastor Elisvaldo? Tem a pastora Ana Cláudia, tem o Ácara, tem o Adriel lá em casa. Lembra do irmão Fabíolo? Ele tem a esposa dele, a irmã Adriele, e tem os dois filhos. Lembra de quem? Lembra do irmão Dinei, tem mais 4 na casa dele. Lembra do irmão Narciso, e tem mais. Opa, e daí? Tem o prefeito dessa cidade, tem o quê? Tem a segurança pública desse município, tem o quê? A educação desse município, tem o quê? A produção rural desse município, que nós sobrevivemos. Lembra, tem coisa. Pastor, mas se eu orar pelo plantio, eu não tenho lavoura. Mas é disso que nós sobrevivemos, e foi Deus que criou. Não é o homem que criou. Dá glória a Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Posso falar a verdade, sim ou não? Porque tem pessoa que quando vai pregar aqui, você não vem no culto no dia que ele vai pregar. Você humilha ele. Em vez de você vir aqui orar, interceder para ele, sentar e ajudar ele a crescer, você mata ele não vindo no culto. E não fala para mim que não é não, porque eu sei. E Deus fala. Logo, meu Deus. É que lá, eu conheço mais que ele, por que eu vou lá? Você não vem no culto. E o irmão fica triste quando ele vai pregar. Porque sabe quem faz seleção de pregador aqui dentro da igreja? Fica triste. Quem falou que não fica? Fica. Já aconteceu isso comigo no começo do meu ministério. Eu já passei por isso também. Ser discriminado na igreja. Ser discriminado.
Porque o irmão fulano que vai... Eu ir lá, já até sei o que ele vai falar, eu já conheço as... Não, preste atenção. Eu não estou te chamando aqui se a palavra que ele prega é agradável aos teus ouvidos ou não é. Eu estou te dizendo que você não pode recuar, você tem que orar por ele. E você está no corpo. Você nunca viu um dedo andando por aí no meio da rua que diz que está cansado da mão. Você nunca vai encontrar uma orelha correndo por aí, porque foi cansado daquela outra amiga orelha na mesma cabeça andando por aí, não. Você não vai encontrar uma perna dizendo, eu vou ficar em casa hoje. Se quiser, você vai sozinha mancando, eu não vou. Eu vou ficar, não! Está no corpo. Toda pessoa que não sujeita as ordenanças que acha numa igreja, ele está excluído do corpo. Sabe aquele negócio? E a irmã Ive que vai limpar a igreja, ela que vai sozinha. Eu não quero ir com ela. Irmão Narciso que vai limpar o quintal ali no fundo, ele que se vira. Não estou com ele. Nunca teve no corpo. Nunca foi crente, nunca aceitou Jesus. É tradicionais que entrou no corpo de Cristo. Mas não é os que são libertos pelo sangue. Quem são lavados pelo sangue aceita tudo, obedece tudo. Ai, meu Deus. A gente sofre com isso na igreja. Você sabe o que é um dirigente de uma congregação ouvir alguém dizer assim, mas logo aquele boca aberta que está lá? Eu estou falando porque o Senhor está aqui comigo. E o co-pastor da igreja deu uma ordem, que todos os obreiros estivessem orando aqui, de sábado de madrugada, de sexta para madrugada, e eu estava aqui. Eu estou pregando porque teve oração aqui para essa ceia. Aí todo mundo diz que está esperando a volta de Jesus, sim ou não? Os rabinos dizem que esse primeiro-ministro de Israel, que foi eleito agora pela Bíblia, ele é o último, sim ou não? Vocês estão sabendo disso? Que você está dizendo? Aleluia. Que terminando agora esses 4 anos desse primeiro-ministro de Israel, o Messias virá. Os rabinos, é os rabinos, não é teólogos, não é eruditos, não é acadêmicos na Bíblia, não. É rabinos judeus. Esse governo é o último. Eles têm profecias bíblicas que esse governo, esse primeiro-ministro que foi eleito para governar lá, ele é o último. E depois quem assentará no trono é o Messias. Então quer dizer que a volta de Jesus está? A volta de Jesus está? E como é que você não gosta de fazer nada aqui dentro? Você não sujeita ninguém dentro da igreja. Você vai no culto o dia que quer. Você ora quando quer. Você canta o dia que quer. Você vem no ensaio a hora que quer. Então não está no corpo. Você não vai andar contra um corpo dividido andando por aí no meio da rua, não. Paulo diz que é ligado pelas juntas. O corpo, os membros do corpo estão ligados pelas juntas. O Ademir vai fazer, eu falo, estou junto. Pastor Ana Cláudia vai fazer, eu estou junto. O irmão Gentil diz, eu vou fazer, eu estou junto. Vamos junto, padecer junto. Estamos no corpo, mesmo sentimento, mesmo amor. Ah, meu Deus, se eu fosse pregar essa mensagem que Deus me deu nesta tarde, nós iríamos até o dia amanhecer, porque tem muita palavra de Deus a ser pregada aqui neste lugar. Eu não consegui sair ainda do 2º versículo. Eu não consegui sair ainda do 2º versículo, meus queridos. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Ora, aleluia, orar pelo irmão que não tem sabedoria, para que ele tenha sabedoria espiritual. Terceiro, viva uma vida santa, agradável ao Senhor. Agradável ao? Presta atenção. Alguém aqui dentro não tem que me agradar. Alguém aqui dentro não tem que te agradar. Enquanto eu não entendi que eu casei para completar essa mulher, até eu não entender isso, a minha vida era uma bagunça. O dia que eu aprendi que eu casei, não é para ela me completar, é eu completar ela. Está na minha responsabilidade, não é para exigir dela. Não é para cobrar nada dela. Quem foi que disse que há 20 anos atrás eu limpava um sapato?
Nem que a casa caísse, mas nem que caísse a casa e põe, eu não limpar, se eu não peço para minha esposa limpar sapato, porque nós estamos no corpo. Ela não tem que limpar meus. A mulher tem que limpar. Onde está escrito isso na Bíblia que a mulher tem que limpar sapato? Onde está escrito isso na Bíblia que a mulher? A Bíblia não falou que ela é cabeça, ela é disjuntora. Quem tem que limpar o sapato é você. É você que tem que limpar o sapato. Onde está escrito na Bíblia que a mulher foi feita para limpar sapato? Quem disse isso na Bíblia? Ai, meu casamento não é bem, eu não amo essa mulher, que é uma mulher chata. Tudo que eu peço ela não faz. Mas quem foi que falou que ela foi feita a sua escrava? Se casou, não foi para cobrar dela o que ela tem que fazer, foi para completar ela, para dar para ela, encher ela, alegrar ela. Quem foi que disse isso? Um monte de marido aí, abestado aí, emburrado na igreja, bicudo, nariz para cima. Eu não aguento, eu não sei, o caso, eu fui infeliz, meu amigo, eu fui infeliz. Essa não era a mulher que era para ser para mim, talvez aquela que eu namorava da roça, via do fulano da... nem a da roça ia te suportar. Alguém está querendo, você está querendo que alguém te dê aquilo que não tem para dar. Porque você não planta. Oferece para ela, dá para ela. Porque você nasceu para oferecer ela, completa ela, realiza ela. O amor tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor aguenta, o amor tudo... Ai, meu Deus! Fazer uma viagem esses dias, minha esposa atolada naquela faculdade dela, meu Deus do céu. 4 horas da manhã eu levantava, a mulher está lá no sofá, rolada naquela faculdade dela e tal. E eu trabalhando de pedreiro e tal, e está chegando sexta-feira. E eu fui lá na máquina, coloquei minha roupa, que eu ia precisar para viajar. Eu sabia que ela ia junto, põe a dela também, põe dos meninos também. Vamos pôr dos meninos tudo aqui. Não tem negócio de um marido, que tem um marido que diz, não, já que ela não quer lavar, eu lavo a minha. A dela que fica aí apodrecendo, não, vamos lá lavar a dela também. Lavei a dela também. Pô, daí cheguei do serviço, estava já centrifugado, eu fui lá e coloquei com uns prendedorzinhos que tinha lá no varal, arrumei lá, deixei lá. E ela dizendo assim, eu não sei quem vai arrumar a mala, porque eu não aguento mais, eu estou cansado aqui, não sei o quê. Cheguei de um culto cansado, suado, e vai o Elisolto pro ferrão de passa-roupa, hein? Camisa, calça, terno, paletó e gravata. Por que você passou? Você tem medo de perder ela? Não, porque eu nasci para completar ela, não foi para cobrar dela, exigir dela. Oh, aleluia! Aleluia! Deus não deu para Adão uma escrava, Ele deu para Adão uma companheira, uma disjuntora, para que estivesse como ele e completa ela, porque tu estava vazio no Éden. Aí não vai bem lá em casa, não vai bem. Não vai bem, pastor. Não pode ver a mochila da criança que joga os material e quer pôr umas 2 calças, umas cuecas lá dentro, sai correndo porque diz que quer ir embora. Porque não sabe entender o plano de Deus, a vontade de Deus, para que você foi feito. Ainda tem uns que falam, e o pastor disse que eu sou cabeça, e tu que não faz, que eu vou chamar ele aqui, viu? Entendado. Aí o que eu faço? Vou maltratar ele, vou chamar ele numa reunião e falar, ô irmão, o senhor é cego. Eu disse outra coisa. Tem irmã que agora vai falar para o marido, limpa o meu também. Porque tem uns irmãos que não entendem Bíblia. Agora tem uns irmãos que vai chegar lá, limpa o meu também. Já que você vai limpar o seu, limpa o meu também. Não, passa aí uma graxa no meu também, limpa a minha bolsa. Olha, arruma a minha gaveta. Não faz isso não. Entenda o que eu estou pregando. Se você não tem sabedoria, eu quero orar por você aqui nesta noite. Se você tem um entendimento fechado, ele vai abrir. Tem tudo errado. Aí chega o marido, chega o marido em casa, a esposa, perna cruzada em cima do sofá. Ai, o pastor não falou que fez almoço um dia para a esposa dele cansado? Faz agora, você não está cansado, você está deitado com as pernas para cima. Olha aqui para mim nesta noite. E eu não vou fugir do que Deus manda dizer aqui nesta noite. Tudo isso que está te
me achando perturbado, atormentado.